Saudações, amigos do canal Agartha. As chaves esotéricas da doutrina secreta foram um tema de predileção de Helena Blavatsky. A grande esoterista afirmou haver não apenas diversas chaves, geralmente 7 principais, como também que elas deveriam ser giradas até 7 vezes, para se poder extrair todo o conteúdo dos seus arcanos. Na sequência, outra grande iniciada, Alice Bailey, alinhada a esta mesma filosofia, e até reconhecida por vezes como a sua legítima continuadora, tratou de reunir as informações dadas, trazendo à luz ademais algumas novas chaves, e ainda anunciando aquelas outras que, porventura, ainda seriam reveladas na sequência. Como a sua investigação alcançou um número substancial de chaves herméticas, isso nos permitiu agregar perfeitamente todo o conjunto em pares, em torno de um setenário geral semelhante ao que Blavatsky havia de início proposto. De modo que, no final, vislumbramos um quadro de 12 chaves polarizadas, muito semelhante à imagem do zodíaco tradicional, conforme se apresenta na capa deste podcast. Trataremos então de apresentar essas chaves, para mais ao final enfatizarmos então aquilo que foi anunciado como sendo as novas revelações, ao lado daquilo que, eventualmente, pareceria ter ficado ainda de fora. Seguimos depois da nossa vinheta. Deixe o seu like, inscreva-se, ative o sininho e compartilhe. Segundo Alice Bailey, a revelação das chaves herméticas da doutrina secreta estaria organizada na realidade através de todo um quadro de informações sistemáticas e progressivas, dentro de um processo secular denominado o plano da hierarquia de preparação da humanidade para a nova era. Este plano estaria dividido então em 3 etapas, a partir das revelações de Helena Blavatsky mesma, passando pelos profundos trabalhos da própria Alice Bailey, para tudo culminar daí num terceiro grande momento de revelações a ser realizado logo na virada do milênio. Sobre esta última etapa, vale lembrar que Blavatsky mesma havia anunciado o fato, ao falar sobre um continuador do seu trabalho a surgir neste período. De modo que Bailey apenas interpôs os seus próprios esforços como um elemento de transição, quiçá um momento crucial da mesma forma. E estas seriam, pois, as fontes primárias da revelação, as quais comunicariam basicamente ensinamentos da grande fraternidade branca, que são os mestres que Helena Blavatsky também revelou ao mundo, muito embora entre eles também se encontrem alguns nomes mais ou menos conhecidos do público tradicional. No entorno deste núcleo central de esforços, além de existir igualmente outros mensageiros altamente qualificados, como um Mikhail Ivanhov e uma Helena Hoerich, haveria ainda seguidores e codiscípulos mais ou menos alinhados com aquelas fontes, como um Daniel Rudier e um Sarai Darian, através do estudo dedicado dos ensinamentos, contribuindo na exegese desses conhecimentos não raro profundos e desafiadores, e favorecendo assim a própria continuação da cadeia discipular. Ou seja, tal como se observou ocorrer no seio da própria sociedade teosófica inicialmente, e depois adaptando-se para um quadro mais aberto, para passar a se dar menos ênfase em instituições e valorizar mais os grupos abertos ao conjunto da sociedade. Bailey mesmo comunicou que, doravante, os mestres estariam dando mais ênfase a movimentos do que a instituições. Além disso, para esta amanuense, a conclusão do plano da hierarquia seria também uma espécie de apoteose espiritual, quando os grandes mestres da fraternidade branca, anunciados por Blavatsky, se manifestariam então na face da Terra. De certa forma, estes mestres estariam, com tudo isto, preparando a humanidade para a sua própria manifestação. Afinal, a anunciada restauração dos mistérios antigos não poderia ser alcançada caso os seus porta-vozes já não ostentassem eles mesmos um perfil perfeitamente universal, encarnando e personificando em si mesmos todo o corpo dos mistérios. Seja como for, o simples fato dessa etapa de revelações ocupar um momento de transição tão importante, de milênios e até de eras, já lhe confere enormes potenciais e responsabilidades, podendo-se esperar daí
sínteses excepcionais, novas revelações e importantes esclarecimentos sobre os outros ciclos de revelações. E por esta razão, se deve esperar que neste momento também se dê bastante atenção às profecias. Em função disso tudo, é que estes são também chamados de ensinamentos do milênio. Outra característica deste ensinamento, no dizer de Bailey, seria o emprego dos recursos de comunicação de massa, como seria hoje o caso da internet. E é neste quadro todo que temos então a nossa própria atuação, alinhados com aquelas mesmas fontes de impressão espiritual. Passemos então a enumerar essas chaves preferencialmente em pares, conforme as reunimos, comentando com brevidade a sua natureza. Uma tarefa não raro desafiadora, afinal, por vezes, muitas fontes são arroladas para tratar destes conhecimentos, apesar de existir sempre um eixo condutor, como é o livro de Dzian em Blavatsky. Comecemos assim pelas chaves astronômica e astrológica, duas ciências praticamente unificadas nas suas origens. O tema está, pois, em consonância com os assuntos do primeiro volume da Doutrina Secreta, intitulado Cosmogênese, seguindo assim uma linha tradicional de começar pela criação ou pela origem das coisas. Aqui podemos mencionar, então, uma das três proposições fundamentais da Doutrina Secreta, a saber, a eternidade do universo e, portanto, a eternidade da matéria, que passa por ciclos de atividade e inatividade que se repetem em sucessão sem início nem fim. O tema da astrologia esotérica foi também sempre muito valorizado pelos teósofos, achando-se comumente por detrás das suas narrativas, especialmente quanto à evolução humana, remontando aparentemente a eons através de globos, rondas e cadeias de evolução. Muitas das informações astrológicas e astronômicas da doutrina secreta foram reunidas por Alice Bailey no seu livro dedicado à astrologia esotérica. E tampouco seria diferente nos ensinamentos do final do milênio, onde a cosmologia, a astrologia e, sobretudo, o tema dos calendários, inclusive os esotéricos, como é o do Manvantara, encontra um fórum eclético privilegiado, procurando, contudo, retirar os véus remanescentes das primeiras informações, investindo na unificação de ciência e filosofia, tal como almejada pelas hierarquias. E nesse sentido, se apôs ali uma releitura dos mitos de criação, valorizando ainda o seu aspecto cíclico, porém atestando o verdadeiro conteúdo simbólico dos relatos tradicionais, extraindo daí os véus sobre seus fundamentos ontológicos e subjetivos, tal como demonstramos no vídeo A Sociologia de Deus, com link aqui nas descrições. Quanto à astronomia, sujeita-se a miúde ao próprio conhecimento das leis cósmicas ocultas, como veremos melhor na continuação, ao passo que a astrologia passa antes como uma simples linguagem para tratar de forças cuja real evolução decorrem acima de tudo no próprio planeta, ou antes na humanidade em si. Deixaremos para este fim, nas descrições deste podcast, o link da nossa obra Para Além das Estrelas, os horizontes da astrologia esotérica. Logo, podemos mencionar as chaves simbólica e psicológica. A questão do simbolismo intitula pelo menos 2 volumes da doutrina secreta, e se faz certamente muito presente nos restantes, de modo que a prática da hermenêutica é ampla e difusa nestes ensinamentos, empregando a miúde estes símbolos para ilustrar o trabalho das religiões comparadas. Bailey empregou habilmente o simbolismo como recurso didático, na forma de metáforas esotéricas, especialmente para conduzir o estudante ao discipulado, tal como para fins de iniciação. Deixaremos então nos créditos o link para o nosso podcast Ensinamentos Secretos em Alice Bailey. Ao passo que nos ensinamentos finais do plano da hierarquia, o simbolismo ficaria mais concentrado nas fórmulas ecumênicas e iniciáticas, já com pouco sentido oculto, porém, no aspecto do sigilo, mas, pelo contrário, do próprio desvelamento, inclusive conectando diretamente as formas e os conteúdos do simbolismo com as energias vivas da iniciação, e eventualmente da própria cosmologia universal, como parte dos esforços da restauração dos mistérios antigos.
O tema é abordado em vídeos nossos como Globo Alado Serpentino e em obras como Magia Branca e Teurgia, com links aqui nas descrições. A questão será também revisitada adiante através das novas chaves dos mistérios. Com relação à chave psicológica, a questão esteve concentrada sobretudo no conhecimento dos 7 raios, que Alice Bailey, em especial, daria um grande desenvolvimento na sequência, sobretudo através dos vários volumes do seu tratado sobre os 7 raios, entre outros. Esta mensageira também investiu no aperfeiçoamento dos relacionamentos humanos. Nos últimos ensinamentos da hierarquia, a abordagem psicológica priorizou o próprio aperfeiçoamento dos gêneros humanos, como alvo de mitos sagrados e das próprias profecias, como no belo mito de Vaikunta, que deixaremos um link aqui para vídeos sobre o assunto. Em seguida, mencionemos as chaves antropológica e sociológica. A famosa questão das raças raízes, tema de um dos volumes da Doutrina Secreta, foi sempre, sem sombra de dúvidas, um dos mais marcantes dentre os ensinamentos teosóficos. Bailey tratou de oferecer alguns poucos esclarecimentos adicionais a isto. Contudo, seria apenas nos ensinamentos finais que os grandes mistérios das raças raízes seriam realmente analisados e dissecados a fundo, dando à ciência o papel que ela realmente merece nos estudos antropológicos. Deixaremos nos créditos links para vídeos nossos sobre as raças ocultas e a própria evolução da hierarquia espiritual. Já a questão sociológica certamente se funde com a metafísica, no dizer de outra das 3 proposições fundamentais da doutrina secreta: a identidade de todas as almas com a alma universal, sendo esta última um aspecto da raiz desconhecida. Lideranças teosóficas foram pragmáticas socialmente, atuando não raro na própria esfera da política. Um dos 3 objetivos da sociedade teosófica é formar um núcleo da fraternidade universal da humanidade, sem distinção de raça, credo, sexo, casta ou cor. Bailey reuniu importantes análises políticas e sociais sobre o seu conturbado período histórico em algumas das suas obras. Não obstante, a sociologia sagrada também teria um excepcional desenvolvimento nos últimos ensinamentos do plano da hierarquia, resgatando práticas milenares e oferecendo caminhos para os grandes desafios das sociedades emergentes e das próprias raças raízes em ascensão, como é o caso da brasileira, através da análise do seu peculiar curso histórico à luz da sabedoria das idades. Aqui valeria trazer o ensinamento de um dos mestres da fraternidade branca, Moria, no sentido de que os profetas eram cientistas sociais. Tal coisa se nota pelos patriarcas bíblicos e pelos próprios profetas de Israel, todos sempre muito politizados, mas com um norte bem definido na direção da unidade cultural. Deixaremos nos créditos links para trabalhos nossos sobre profetismo social e sinarquia. Prosseguimos então com as chaves mística e metafísica, onde podemos relembrar a última das 3 proposições fundamentais da doutrina secreta: a existência de um princípio onipresente, a deidade una absoluta ou raiz sem raiz, eterno, sem limites, imutável e incognoscível, pois sua compreensão escapa à capacidade da inteligência humana, e que permanece não manifestado. Novamente, temos uma enorme profusão de informações, no cerne e no entorno dessas revelações. Blavatsky se notabilizaria pela análise e pela exposição de conceitos metafísicos, e Bailey enveredou com profundidade impressionante no universo da mística, ou, como preferem os mestres da Loja Branca, do ocultismo mesmo. Eis que outro dos 3 objetivos da sociedade teosófica é investigar as leis não explicadas da natureza e os poderes latentes do homem. Os ensinamentos finais da hierarquia investiram intensamente na didática esotérica e nas yogas da nova era, como parte fundamental da anunciada reabertura das verdadeiras escolas de iniciação. Deixaremos nos créditos desta apresentação links sobre yoga solar e sobre a chama trina ocultista. A postura dos mensageiros diferiu também no trato das instituições. Embora crítica feroz da dogmática da Igreja, a nota ecumênica é não obstante uma constante na doutrina secreta de Blavatsky, sempre sob ênfase oriental todavia, ao passo que Bailey foi mais conciliadora, empregando o próprio cristianismo como instrumento regular de ensinamentos,
além de atuar diretamente com novas profecias. Nos ensinamentos do milênio, se buscou integrar então todos esses mananciais e consolidar novas propostas institucionais para a humanidade, tanto como movimentos fundadores de cunho social e espiritual, com peso na tradição milenar dos povos. Depois temos as chaves física e fisiológica. A doutrina secreta apresenta um sem número de citações científicas, dedicando um dos seus tomos à ciência, juntamente com a religião e a filosofia. Naturalmente, os propósitos são holísticos, porém, as citações das ciências buscam corroborar, acima de tudo, os próprios postulados tradicionais da espiritualidade. A menção aos 7 princípios do homem também são uma constante, estimulando o estudo da fisiologia oculta. A medicina oculta também avançou significativamente no decorrer das revelações da hierarquia, resgatando ao final muito dos grandes saberes da antiguidade. Certamente, o plano físico está perfeitamente integrado na unidade humana nos ensinamentos dos mestres da Fraternidade Branca, razão pela qual um dos seus grandes propósitos é fazer manifestar uma vez mais a unidade entre céu e terra no planeta. É no campo da ciência física, porém, que as revelações esotéricas podem realmente surpreender, através da junção dos recursos matemáticos e geométricos, por exemplo, confundindo-se a miúde com os princípios da própria metafísica, como veremos melhor na continuação. Nos ensinamentos do milênio, e já sob a tônica das artes da iniciação e da própria iluminação espiritual, se buscou incentivar também o emprego de recursos técnicos e científicos para aferir estados avançados de consciência e de energia corporal mesma, para além do passivo da média humana, que pouco poderia contribuir para formar um novo consenso sobre os verdadeiros potenciais latentes da humanidade. Para isso, se deveria criar novos aparelhos ou tratar de recalibrar os antigos. O fato é que o aprofundamento das raízes das disciplinas humanas apenas pode revelar a grande interface que conecta a todas elas, tal como o grande mosaico que, em última análise, unifica as diferentes percepções do real. Neste aspecto, as revelações do plano da hierarquia caminharam cada vez mais para o cumprimento do outro dos 3 objetivos da sociedade teosófica, que é encorajar o estudo de religião comparada, filosofia e ciência. Pela primeira vez, se reconheceria a ciência como um campo legítimo para fundamentar os próprios mistérios, discriminando, não obstante, os limites ou os verdadeiros campos hábeis de cada disciplina humana. Por fim, temos as chaves numérica e geométrica. A miúde, a numerologia e também a geometria são empregados pelos mestres da Grande Fraternidade Branca para transmitir ensinamentos secretos. As matemáticas representam uma linguagem natural neste mundo de abstrações que são os mistérios, alcançando as energias mais profundas e as próprias raízes do universo. Vale dizer que a geometria fora citada nominalmente por Alice Bailey como uma chave ainda a ser plenamente revelada no final do plano da hierarquia. Se trata esta, afinal, de uma verdadeira revelação maior, dada a importância capital deste tipo de informação. Com efeito, na sequência ocorreram inclusive várias ondas de ensinamentos sobre a Cabala e a Merkabah, que é uma doutrina raiz. Muita coisa sobre a geometria sagrada seria então ensinada. A bem da verdade, não raro as formas geométricas, ou, melhor dizendo, as forças geométricas, efetivamente sustentam a manifestação das coisas, razão pela qual, em nossos próprios ensinamentos, tratamos menos da chamada energia da forma que da própria forma das energias. Blavatsky já havia falado nas suas obras sobre os ciclos raiz na forma de personalidade, alma e espírito. Bailey retomou e deu ênfase ao assunto em termos iniciáticos, até que, nos ensinamentos finais, foram também transmitidos os padrões matemáticos e também geométricos destes mesmos planos de consciência, assim como a própria estrutura energética dos 4 elementos naturais, que estão na base daquelas energias maiores de evolução. Nesses ensinamentos, a geometria também seria empregada para expressar leis da cosmologia espacial, além da própria evolução individual. Deixaremos nos créditos links para publicações também sobre estes assuntos. Com isto, encerramos então esses comentários básicos sobre as chaves da doutrina secreta.
Sem deixar de comentar, porém, que, apesar do grande número de chaves herméticas, contemplando quase o montante das artes liberais, pode parecer às vezes faltar ainda algumas chaves capitais, como seria o caso da geografia sagrada, tema que também merece uma atenção especial de nossa parte face às importantes sínteses que representa e por sua própria associação aos presentes mistérios raciais. Acontece, porém, que um olhar mais atento permite perceber que vários princípios desta doutrina se acham contempladas por outras chaves, tal como a antropologia, a sociologia e a própria geometria. Palavra esta, aliás, nitidamente georreferenciada, como buscaremos demonstrar melhor em outro momento. Eis que algumas disciplinas são realmente centrais. Num certo sentido, as 3 etapas do plano da hierarquia personificou, basicamente e de uma forma progressiva, o símbolo chinês Wang, que reúne céu, homem e terra, e que foi alvo de uma importante obra de René Guénon intitulada A Grande Tríade. Isto seria realizado, então, através das disciplinas centrais da teosofia, especialmente no plano das hierarquias, da antroposofia, entendida como as ciências da evolução humana em geral, e não meramente a corrente filosófica criada por Rudolf Steiner, e da geosofia, ou a geografia sagrada e humana. Cada uma dessas grandes vertentes também concentraria um certo número de chaves esotéricas em especial, sem exclusividade todavia. Eis que a geografia sagrada integra os mistérios como uma verdadeira chave de consumação, orientando as raças da transição da era para encontrar os seus verdadeiros eixos de evolução. Por esta razão é que esta chave teria uma difusão tão importante em alguns lugares específicos, encontrando em solo brasileiro talvez a sua mais fértil proliferação, através de escolas como a Sociedade Brasileira de Eubiose, que influenciou também outras correntes no país. Ou mesmo o nosso próprio trabalho, influenciado de início por autores que se dirigiram para a América do Sul e para o Brasil em especial, como o martinismo e a grande fraternidade universal, com foco na manifestação de Shambhala e da nova raça raiz. Deixaremos nos créditos alguns links sobre a geografia sagrada do Brasil. Lembremos daí do papel pontual do Brasil na transição das eras, uma vez que o país não apenas cedia a 7ª subraça ária conclusiva, como também integra os territórios da 6ª grande raça raiz nascente. A declarada função centenária do Brasil se confirma através da forte miscigenação da sua sociedade. Da mesma forma, a regência de Saturno leva a sintetizar e também a plasmar as coisas, originando a manifestação do reino de Deus. Provavelmente, a anunciação sobre a manifestação da hierarquia realizada por Alice Bailey para este mesmo período poderia ser vista nessa mesma linha de consumação das coisas. Por esta razão, num certo sentido, estas novas revelações serão também as últimas. Elas servirão, junto a outros ensinamentos dados, para edificar todo um futuro planetário, a partir dos solos sagrados predestinados ou das novas terras de Dharma, como é o próprio solo brasileiro. Seja como for, nada disso que aqui se apresenta deverá ser mais apenas assunto para crenças. As sínteses almejadas entre ciência e filosofia deverão ser então finais e eloquentes, abrindo os horizontes para a cultura unificada da Idade de Ouro, ou, como nas palavras do Cristo em aramaico, Takazé, vem e vê. E com isso, estamos chegando ao final de nossa apresentação. Para finalizar, e se nos é permitido uma reflexão sobre a evolução das coisas, percebe-se quão grandes foram as transformações do conhecimento transmitido ao longo de um século do plano da hierarquia. Fica talvez com isto o questionamento sobre a pertinência de seguir estudando aqueles primeiros ensinamentos da hierarquia. E a primeira resposta a isto é sim, e por muitas razões. Como dispôs Bailey, as etapas do plano correspondem a estágios iniciáticos do estudante, mesmo estando voltado para a humanidade em geral ou, em especial, aos novos servidores do mundo. Sem dizer que os esforços pelo desvelamento dos augustos mistérios todavia prosseguem, dentro e fora do imensurável rol de informações trazidos pelo plano da hierarquia. Para saber mais sobre o plano da hierarquia de preparação da humanidade para a nova era, ver a nossa obra A Iniciação da Raça, com link aqui nas descrições. Desde já,
deve ficar claro que o simbolismo é algo praticamente inabalável e inatacável, e tampouco se limita a uma ou outra interpretação. 7 giros, lembremos, devem ser realizados em torno de cada alegoria esotérica. Para além do seu entendimento objetivo, o simbolismo digno tem um papel edificante em nosso subconsciente, como sabe aquele que estuda as mandalas. Para aqueles que já estudaram as primeiras informações, em especial, e se alguém se sentir preparado para conhecer a verdade na sua maior nudez, ou a propalada Isis desnudada de Blavatsky e de outros esoteristas, tal como para todo aquele que julgar ter certa pressa na sua caminhada, em função da natureza das suas próprias aspirações, ou que por qualquer outro motivo achar que o seu tempo é curto. Deve procurar estudar especialmente as últimas revelações, isto é, os derradeiros desvelamentos da sabedoria das idades. Em conclusão, e invocando a antiga fórmula budista, muito dependerá de quanta poeira ainda resta nos olhos de cada um. Agradecemos então pela sua companhia. Deixaremos nos créditos links para vídeos e livros que possam enriquecer os conhecimentos sobre os assuntos em pauta nesta apresentação. Um grande abraço e até uma outra oportunidade neste canal. Pax.